abraço a você que nos acompanha. Bom, aqui no Usando a Bíblia. Hoje eu queria falar com você sobre o ministério dos anjos maus. Eu queria começar esse vídeo respondendo uma pergunta que muitas pessoas fazem. Os anjos maus são muitos? A Bíblia relata em Marcos capítulo 5, verso 9, assim. Respondeu quando foi expulsar um endemoniado, Jesus, né? Conversando com Satanás, ele disse assim, perguntou-lhe Jesus, dissera, Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, o endemoniado, né? Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, quando você vai no livro do Apocalipse, diz que ele trouxe uma terça parte com ele, né? E Apocalipse 5, verso 11 diz que os anjos eram milhares e milhares de miríades, ainda são, mas pensa quanto não eram a mais. Então, eles são muitos aqui nessa terra. Marcos capítulo 1, verso 13 fala que tentando eu e você. E eles enganam as pessoas, ou o trabalho deles é isso? Sim. Quando você vai no livro de 1 Reis, capítulo 20, verso 21, fala assim, ó, então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu enganarei a Acabe, né? Perguntou-lhe o Senhor como que? Respondeu ele, o espírito imundo, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E disse-lhe o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Saio e o faze assim. E assim o relato bíblico diz que assim o espírito mau foi e fez. Então eles são, além de tentar, né, enganar, o trabalho deles é fazer que o ser humano vá à queda. Eu e você vamos à queda. A Bíblia fala que eles estão reservados para o dia do juízo, já perdidos. E por que eles são incessantes nesse trabalho da queda do ser humano? Porque Deus não perdoa pecado. Deus perdoa o pecador. E quanto mais pessoas eles levarem para o lago de fogo, mais será dividido o castigo deles. E quanto menos pessoas irão para o lago de fogo, vão se salvar, né? Maior será o castigo dele, porque será jogado em cima deles. Então por isso que eles trabalham incessantemente no trabalho do pecado, a fazer o ser humano pecar. E eles são muito poderosos, sabe? E deixa eu só te falar uma coisa. Eu e você não podemos com eles. Não. Eles são muito inteligentes e poderosos. Eles, na verdade, só estão envelhecendo. Agora, o que Deus dá, Deus não tira. Agora, Deus deixou uma arma muito interessante para mim e para você. Ele deixou a oração. E quando eu e você oramos e pedimos a força para Jesus, nós temos como resistir a Satanás e seus anjos. Tem um texto muito interessante aqui no Evangelho do Antigo Testamento, né, no livro de Isaías, capítulo 27, verso 5, que fala assim, ó, olha que texto bonito. Ou que os homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Então nós se apoderamos da força de Jesus através da oração, da comunhão com Ele para lutar, né, dia a dia com os poderes do mal, com o dia a dia também dos gigantes que temos que derrotar na nossa vida, tá bom? E ele deixou uma outra arma interessante, tá? Que se encontra relatado também no Evangelho de Mateus capítulo 4, verso 4, que quando ele foi tentado por Satanás, o próprio Satanás usou a Bíblia Sagrada, citou um deles, o Salmo 91, verso 12, e o próprio Jesus também usou a Bíblia Sagrada. E em Mateus capítulo 4, verso 10, ele fala assim, ó, terminando na tentação do deserto, ele fala assim, ó, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo e eis que vieram os anjos bons e o serviram. Então Deus deixou uma arma poderosa, a oração e a Bíblia Sagrada, que nenhum um espírito imundo pode resistir, tá? O está escrito. E eu queria encerrar esse vídeo citando um texto muito interessante. Eu queria que você gravasse e riscasse na sua Bíblia. Esse texto aqui, ó, que se encontra em Gálatas capítulo 1, verso 8, que diz assim, mas se ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos prega o evangelho que vá além do que temos pregado, que seja anátema ou maldito.
Então, se qualquer pessoa ou um anjo, né, venha dizer um evangelho além disso aí, que seja maldito, tá bom? Porque a minha e a tua garantia é a oração, e está escrito que esse é o lema do nosso encontro e do nosso programa, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.